Hoje vamos falar de transcrição. O primeiro e mais importante ponto que temos que perceber quando falamos de transcrição está resumido nesse slide. Os eventos da transcrição e da replicação, apesar de envolverem passos distintos, estão tratando de processos que falam a mesma língua, os nucleotídeos. Do DNA para o RNA existe praticamente o mesmo conteúdo, mas é como se eles fossem escritos em formatos diferentes. Em analogia aqui, é como se algo que foi escrito à mão tivesse sido transcrito para sua forma digitalizada. É diferente na tradução, que, como o próprio nome diz, precisamos traduzir de uma língua para outra, ou seja, dos nucleotídeos para os aminoácidos. Se pararmos para pensar friamente, as diferenças estruturais entre o DNA e o RNA são muito pequenas. Especificamente, um grupamento hidroxila e um grupo metil. Observe novamente que entre a desoxirribose e a ribose, a diferença é apenas a ausência do OH no carbono 2 da ribose, produzindo a desoxirribose. A outra diferença está no grupo metil, o CH3, entre a timina e a uracila. Esse grupo CH3 não está nem próximo da região de pareamento, o que o torna, de certa forma, irrelevante. A presença do OH no carbono 2 da ribose, no caso do RNA, carrega muita responsabilidade para essa molécula ser mais instável do que a molécula de DNA. A presença de mais um grupo OH, que fica exposto pelo fato da molécula ser uma fita simples, já nos diz que RNAs não podem existir por muito tempo no interior da célula. Devem ser produzidos em um momento específico e com um propósito determinado, e logo depois devem ser degradados, ou seja, é uma molécula instável e transiente no interior da célula. Está só de passagem, precisa apenas carregar a informação para a síntese da proteína. E é exatamente disso que se trata. Apenas cerca de 1 a 1,5% do genoma é transcrito em RNA. Já a replicação do genoma deve ser de 100%. Todo o genoma precisa ser replicado em uma divisão celular, correto? Vejam então na ilustração que apenas uma pequena região do DNA, mostrada em vermelho e azul, é transcrita para produzir moléculas de RNA, que está em rosa. Já que apenas algumas regiões no DNA são transcritas em RNA, precisamos, obviamente, de sinais para indicar onde é o começo e o fim da região de interesse a ser transcrita. Mas como a célula sabe a região exata para produzir uma molécula de RNA que carrega a informação para a síntese de proteínas? Bem, vamos com calma. Primeiro, vamos apresentar alguns conceitos importantes sobre a transcrição. Um deles é o fato de que nem todas as regiões do DNA apresentam informação que levará à produção de uma proteína específica. Muitas regiões estão ali para sinalizar onde deve se dar o início do processo de transcrição. Essas regiões, muito importantes na molécula de DNA, são chamadas de promotores. Elas apresentam sequências repetidas de determinados nucleotídeos. Uma muito famosa é a chamada Tata Box, com múltiplas repetições de timina e adenina, e assim por diante. Esses sinais no DNA são os responsáveis por atrair um conjunto de proteínas que encaminhará a enzima responsável pela transcrição para o início do gene. Falaremos mais sobre isso no final da aula, não se preocupe. Existem ainda sinais mais específicos para indicar o início do gene. O sinal de início de um gene é único e inviolável, assim como o seu término. Todo gene começa com um códon de iniciação, ou seja, uma sequência de 3 nucleotídeos em série. Sempre que a maquinaria de transcrição encontrar essa sequência no DNA, representada em verde no esquema por TAC, ela saberá que ali deverá ser o início do processo de transcrição do gene. Seguindo o pareamento de Watson e Crick, que se aplica também para o processo de conversão do DNA em RNA, o complementar de TAC é AUG, lembrando que no RNA a base timina não existe. Logo, o que irá parear com uma adenina será a uracila.
E assim ocorrerá a extensão do novo RNA até haver o encontro dos sinais de terminação, que estão representados em roxo para a molécula de RNA como UAG, UAA e UGA, na parte superior dessa ilustração. Quando um desses códons é encontrado, todo o complexo de transcrição é dissociado e a síntese do RNA é finalizada. A importância desses sinais específicos de início e fim, além de guiar para o local onde está a correta informação, garante que a ordem de leitura seja mantida ao longo da síntese do RNA. Se um único nucleotídeo for adiantado no códon de iniciação, ou seja, o TAC no DNA, e este começar pela adenina ou a citosina e não pela timina da trinca, um RNA portando uma informação completamente diferente para a síntese da proteína será produzido, o que pode ser desastroso. Outro aspecto fundamental da transcrição, que deve ser mencionado e não pode escapar da lembrança de vocês, é que o processo de transcrição é bidirecional, ou seja, ambos os sentidos da dupla fita de DNA contêm regiões promotoras e gênicas para serem transcritas. Ou seja, a transcrição de RNA pode ocorrer tanto na fita líder quanto na fita estacionária. Vejam novamente o exemplo na ilustração. Acima da região promotora, que aqui está representada por um pontilhado, tem uma seta indicando o sentido em que o gene controlado por aquele promotor está. No caso, para a direita, ou seja, na fita azul. No exemplo inferior do slide, já vemos o contrário. Temos um promotor que está indicando que o gene que ele controla está para a esquerda, no caso, na fita vermelha. Essa noção de bidirecionalidade, que ocorre no processo da transcrição, para encontrar qual gene é o necessário em um determinado momento da célula, é o que fundamenta toda a complexa ciência da regulação gênica. Por exemplo, o gene que transcreve o RNA, que dará origem a uma proteína muscular cardíaca, estará sempre sendo acessado em uma célula do seu coração. Essa mesma proteína do músculo cardíaco tem também sua representante no músculo esquelético e o seu gene correspondente. Nas células do músculo esquelético, o gene da representante cardíaca estará inativo, enquanto o mesmo é verdade para o gene da representante esquelética em células do coração. O que providencia a correta transcrição dos genes contendo as informações que irão produzir as proteínas certas para as células específicas é a complexa maquinaria de proteínas acessórias que se ligam ao DNA, os famosos fatores de transcrição e seus coativadores. Estes atuam regulando a transcrição de cada um dos genes, célula e tecido específicos. Seguindo agora nos conceitos essenciais da transcrição, é importante conhecermos o local em que cada mecanismo se desenrola. Além disso, adicionaremos um novo nível de complexidade ao RNA recém-sintetizado. O fato de ser imaturo e precisar de um processamento adicional. O esquema dessa célula nos fornece essa informação. O processo de replicação e transcrição ocorre no interior do núcleo. Entretanto, a síntese de proteínas ocorre no citosol da célula, o que exige que, de alguma forma, o RNA produzido no núcleo seja exportado para o citosol, carregando a informação que será traduzida a uma proteína. Lembrem-se que o núcleo é uma organela, que desempenha funções específicas como o processo de replicação e transcrição. Logo, sabemos que existe uma separação do núcleo com o citosol, através de uma membrana lipídica, conforme já conversamos anteriormente. Pois bem, essa membrana nuclear recebe o nome de carioteca, e de alguma forma o RNA recém-sintetizado no núcleo precisa ser exportado para o citosol. Pois é, isso só ocorre quando ele recebe um processamento adicional no núcleo, o que o torna maduro e pronto para sair de casa e seguir seu caminho ao citosol. Essa maturação que o RNA sofre ocorre por duas modificações químicas nas extremidades 5' e 3', nas pontas do RNA.
Na extremidade 5' ele recebe a incorporação de um nucleotídeo modificado, chamado 7-metilguanosina, como mostrado no slide na região inferior à direita. Essa modificação recebe o nome de capeamento 5'. Na região 3' final, ocorre um outro tipo de modificação química. O RNA recebe uma série de nucleotídeos de adeninas adicionais, uma modificação conhecida por poliadenilação 3'. Nem preciso dizer que esses processos são executados por enzimas, né? Só após esse amadurecimento por meio do capeamento na extremidade 5' e poliadenilação na extremidade 3', que o RNA estará pronto para ser endereçado ao citosol. E veja que interessante, RNAs imaturos que dão uma de espertinho e tentam sair do núcleo pela carioteca sem esse amadurecimento, não conseguem. É bloqueado e retornado ao núcleo. Acontece que existe um complexo proteico bastante elaborado imerso na carioteca, que faz a checagem desses processos de amadurecimento do RNA, o complexo do poro nuclear. Tudo tem o seu tempo, né? Nada de querer pular etapas. Brincadeiras à parte, essas modificações de amadurecimento do RNA são também importantes para prepará-lo para encarar seu destino no citosol, deixando-o mais estável em suas extremidades. Pois bem, acontece que o processo pode ficar um pouco mais complicado do que parece. O RNA, antes de ser encaminhado para o citosol, pode sofrer ainda uma série de outras modificações, digamos assim, edições de sua sequência para que a informação da proteína de interesse chegue até o citosol. Esse é um processo bastante complexo e envolve uma maquinaria ainda mais elaborada, que recebe o nome de spliceossomo. Nesse slide, temos a representação do que seria um spliceossomo. Para que tenham apenas uma ideia de conceito, um spliceossomo é formado por mais de 80 proteínas e uma série de moléculas acessórias de RNA, os chamados pequenos RNAs nucleares, do inglês Small Nuclear RNAs. Essa grande maquinaria é a responsável por um mecanismo chamado de edição alternativa, onde pequenos fragmentos do RNA são reagrupados para a produção do RNA maduro final, com a sequência correta da proteína de interesse. Para que isso ocorra, a maquinaria consegue distinguir entre duas regiões. Uma que chamamos de exons, ou seja, aquelas que contêm a informação importante para a produção da proteína de interesse, e a outra que chamamos de introns, que não dispõe de uma sequência que contenha informação para a síntese proteica. Vejam agora o nível tal de complexidade. Durante o amadurecimento do RNA, podem ocorrer rearranjos dessas regiões exônicas, como mostrado no slide, de forma a produzir RNAs que codificam proteínas ligeiramente distintas umas das outras, o que chamamos de isoformas proteicas. Nesse exemplo, ilustro apenas 4 exons dando origem a 4 combinações distintas de RNA, ou seja, 4 potenciais isoformas proteicas. Na realidade, um gene pode conter muito mais exons do que isso. Veja no próximo slide a título de curiosidade apenas. A proteína P53, um fator de transcrição que participa na regulação gênica, é capaz de produzir, mediante edição alternativa, até 9 moléculas de RNA, mostradas à esquerda desse slide, e até 12 isoformas proteicas à direita. Vejam, são 12 proteínas diferentes vindas de um mesmo gene. Em drosófilas, por exemplo, existem estudos que estimam que um único gene dessa pequena mosquinha pode dar origem a até 38.000 moléculas distintas de RNA. Surpreendente, né? Bem, esse tema pode ficar bastante elaborado, e a ideia era apenas mostrar os conceitos e deixar a ideia de complexidade no ar. Agora que já temos a base para entender a transcrição, acredito que vale a pena apresentar os diferentes tipos de moléculas de RNA que existem. Sua classificação é muito diversa. Percebam que todas as moléculas de RNA que mencionamos até o momento dessa apresentação e que sofrem os processos que já discutimos são classificadas como o RNA mensageiro.
Mensageiro, pois carregam a mensagem que será traduzida em proteínas. Além do RNA mensageiro, outros dois tipos de moléculas de RNA que participam no processo de tradução são os RNAs ribossomal e o RNA transportador. O RNA ribossomal, como o próprio nome diz, participa na montagem do complexo que será responsável pelo processo da tradução, o ribossomo. Já o RNA transportador faz a ponte entre as linguagens, do nucleotídeo para o aminoácido específico. Ele contém uma trinca de nucleotídeos chamado anticódon e ancora um entre os 20 aminoácidos possíveis. O anticódon desse RNA transportador reconhecerá um códon específico do RNA mensageiro dentro dos ribossomos e fará a transferência do aminoácido referente para a cadeia crescente da proteína. É interessante notar no slide que a quantidade tanto do RNA mensageiro quanto do RNA transportador na célula é muito pequena, quando comparada à quantidade de RNA ribossomal. Vejam na próxima ilustração para que tenham uma ideia de como ocorre o ancoramento do aminoácido nos RNAs transportadores. Essa proteína, chamada aminoacil RNA-T sintetase, une cada um dos 20 aminoácidos a cada um dos RNAs transportadores com seus anticódons específicos. Cada uma das cores distintas ilustram, portanto, a existência das diferentes aminoacil RNA-T sintetases para a incorporação de cada aminoácido específico. O esquema inferior à direita reporta como é a participação de cada um dos RNAs no processo de tradução da linguagem dos nucleotídeos para os aminoácidos. Vejam quão importante é a integração dos três tipos de RNAs apresentados, o mensageiro, o transportador e o ribossomal, para a produção de uma proteína. Apesar de serem os tipos mais comuns de moléculas de RNA, cabe destacar também que, por serem moléculas muito versáteis, diversos outros tipos de moléculas de RNA com funcionalidades específicas já foram identificados. Aqui trago 3 exemplos apenas para que tenham conhecimento da existência dessas moléculas. Os RNAs do tipo short hairpin, os pequenos RNAs nucleares e os RNAs guias. Muitos processos celulares relacionados à edição de segmentos gênicos, assim como a supressão da expressão de RNAs mensageiros, envolvem moléculas de RNA desse tipo. Mas não iremos nos aprofundar nesses assuntos para o propósito desse curso. Um aspecto crucial a destacar sobre moléculas de RNA é que, por serem estruturas de fita simples, com bases nitrogenadas expostas e propensas a ligações de hidrogênio, elas acabam se comportando de certa forma como as proteínas. O que eu quero dizer com isso? Elas podem se enovelar no espaço de forma a alcançar uma estrutura tridimensional. Sim, RNAs podem se dobrar no espaço. Aqui exemplifico apenas alguns dos tipos de estruturas que moléculas de RNA podem adquirir, como voltas dos mais diversos tipos possíveis, além das estruturas em hairpin. Eles são tão versáteis que, acreditem ou não, existem moléculas de RNA que apresentam inclusive atividade enzimática, as chamadas ribozimas. Muitas ribozimas estão presentes nos 2 complexos que citamos anteriormente, o spliciosomo e o ribossomo, onde participam nos eventos catalíticos de edição gênica e na montagem de proteínas, por meio da quebra de ligações fosfodiésteres de RNA e DNA no interior dos spliciosomos, ou na formação da ligação peptídica da cadeia crescente da proteína no interior dos ribossomos. Durante o processo de transcrição do DNA em uma molécula de RNA mensageiro, a enzima RNA polimerase atua como o principal responsável para a polimerização dos ribonucleotídeos. É interessante notar algumas similaridades e distinções entre a RNA polimerase, que executa a transcrição, e a DNA polimerase, que executa a replicação. Entre a principal similaridade é que tanto a RNA polimerase na transcrição quanto a DNA polimerase na replicação, ambas polimerizam os nucleotídeos no sentido 5' 3'. As principais diferenças são que
A RNA polimerase apresenta, além da atividade de polimerização dos ribonucleotídeos, a atividade helicase, de abrir a dupla fita de DNA na região específica a ser transcrita. Por conta dos diferentes tipos de sinais que mencionamos anteriormente, a RNA polimerase também não requer a presença de um primer iniciador, como é no caso da DNA polimerase. E por último, os ribonucleotídeos trifosfatos, utilizados pela RNA polimerase, apresentam as mesmas bases nitrogenadas, com a exceção da timina, que será substituída por uma uracila na forma de UTP, o trifosfato de uracila. Um último aspecto a destacar e que mencionamos brevemente no início da aula. O processo de regulação gênica exige uma coordenação integrada de múltiplas proteínas conhecidas por fatores de transcrição e ativadores. Essas proteínas, amigas da RNA polimerase, auxiliam no reconhecimento dos sinais das sequências promotoras de um determinado gene e trabalham no processo de guiar e direcionar a RNA polimerase a seu local específico para o início da transcrição. Observe na figura que a RNA polimerase nunca estará sozinha durante o processo de produção de uma molécula de RNA. Diversas proteínas atuam juntamente com ela para que o processo ocorra de forma correta e eficaz. Destaco ainda que, muitas das vezes, a distância entre a região promotora que controla um determinado gene e o gene propriamente dito ficam localizados a muitos milhares de pares de base distantes um do outro, o que requer uma série de malabarismos na dupla fita do DNA para que o complexo de transcrição reunido na região promotora tenha acesso ao gene correspondente. O esquema ilustra fatores de transcrição e ativadores auxiliando a RNA polimerase nesse processo. De forma conceitual, tentei enumerar todas as bases que fundamentam o entendimento do processo de replicação e transcrição. Espero que tenham criado algum interesse por esses fascinantes mecanismos. Um forte abraço e até a próxima!